amanhece, antes mesmo de você abrir os olhos por completo. Algo já aconteceu dentro de você. Um pensamento surgiu, e esse pensamento não foi neutro. Ele veio carregado de emoção. Pode ter sido alívio, pode ter sido medo, pode ter sido pressa, pode ter sido gratidão. Esse primeiro pensamento é mais poderoso do que você imagina, porque ele define o tom invisível do seu dia inteiro. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas acreditam que o dia começa quando o corpo sai da cama, mas o dia começa na mente. Sempre começou. Agora me escute com atenção total. O que você está prestes a ler não é um discurso bonito, nem um empurrão emocional passageiro. É um ajuste de rota, algo que, se realmente compreendido, muda a forma como você se posiciona diante da vida, do dinheiro e de Deus. O erro da maioria não está na falta de esforço, nem na ausência de fé. Está na forma como essa fé é vivida internamente. Muita gente passa anos pedindo ajuda, clamando por soluções, implorando por alívio, sem perceber que esse estado interno de súplica constante não atrai prosperidade. Ele a bloqueia, não porque Deus não ouça, mas porque a mente que pede a partir da carência se mantém presa à carência. A pobreza não é um castigo divino, assim como a prosperidade não é privilégio de poucos. Ambas são estados internos que se refletem externamente. Existe uma ordem invisível regendo tudo. Uma lógica espiritual tão precisa quanto qualquer lei da física. Nada surge primeiro no mundo material. Tudo nasce antes na consciência. O dinheiro, as oportunidades, as conexões certas, as ideias valiosas. Tudo isso é consequência de um alinhamento interno. Quando esse alinhamento não existe, a pessoa trabalha mais, se esforça mais, se cansa mais e ainda assim permanece no mesmo lugar. Imagine o seguinte: duas pessoas caminham pela mesma rua. No mesmo horário, no mesmo dia, uma enxerga problemas, riscos, dificuldades. A outra enxerga possibilidades, soluções, caminhos. O ambiente é o mesmo. O mundo é o mesmo. O que muda é o estado mental. E o estado mental determina o que cada um consegue acessar. Napoleão Hill passou décadas estudando pessoas extremamente bem-sucedidas. Ele não encontrou um padrão apenas de comportamento externo, mas principalmente de postura interna. Essas pessoas não operavam a partir da urgência, do desespero ou da sensação de falta. Elas agiam a partir de convicção, de expectativa positiva, de certeza silenciosa. E essa certeza não vinha de fora, era cultivada diariamente. Existe um momento muito específico do dia em que a mente humana está mais aberta, mais receptiva, mais moldável. Esse momento é logo ao despertar, antes do mundo te invadir com notícias, mensagens, problemas e ruídos. O seu subconsciente ainda está acessível. O que você faz nesse instante define como ele vai trabalhar por você ou contra você ao longo do dia. Quando esse momento é usado para preocupação, reclamação ou medo, a mente recebe um comando claro: proteja-se, economize energia, espere o pior, e ela obedece. Mas quando esse mesmo momento é usado para alinhamento, gratidão e afirmação consciente, algo muda. A mente passa a procurar caminhos, ideias, soluções. Não é misticismo, é programação. O dinheiro, ao contrário do que muitos pensam, não responde ao desespero. Ele responde à clareza, ele responde à utilidade, ele responde à energia de quem se sente capaz de lidar com ele. Necessidade afasta, desespero repele. Não porque o dinheiro seja cruel, mas porque ele é neutro. Ele flui para onde encontra a estrutura interna para circular. Olhe com honestidade para sua própria vida. Agora, seus resultados atuais são reflexos diretos do que você tem acreditado, repetido e sentido ao longo do tempo. Não apenas do que você diz querer, mas do que você acredita merecer.
Existe quase sempre um abismo entre esses dois pontos, e é nesse abismo que sonhos se perdem. Você pode afirmar que quer prosperar, mas se no fundo acredita que dinheiro corrompe, que riqueza é perigosa, ou que você não nasceu para isso, a mente entra em conflito. Um lado acelera, o outro freia, e o resultado é estagnação. Muito esforço, pouco avanço. A mudança começa quando você entende que fé não é implorar para que algo aconteça. Fé é agir, pensar e sentir, como alguém que já está em alinhamento com aquilo que deseja. Manifestar. Gratidão não é reação ao que chega. Gratidão é postura anterior, a chegada, é a assinatura invisível de quem confia. Existe um princípio antigo, repetido em várias tradições espirituais. Antes de receber, é preciso se tornar. Antes de colher, é preciso preparar o solo. Nenhuma semente cresce em terreno tomado por dúvida, ressentimento e culpa. Esses estados internos precisam ser reconhecidos e liberados. Você não foi criado para sobreviver contando moedas. Você não foi desenhado para viver no limite. A abundância existe em toda a criação. Basta olhar para a natureza, nada é escasso nela. O problema não está na fonte, está na permissão interna. Permissão é a palavra-chave. Pessoas que prosperam em qualquer área, se permitiram prosperar, elas romperam pactos silenciosos com a escassez. Muitas vezes herdados, muitas vezes aprendidos, elas entenderam que honrar o passado não significa repetir suas limitações. A prosperidade verdadeira não é acumular por ego, é expandir para servir melhor. Viver com dignidade, gerar impacto. A pobreza não engrandece ninguém. Ela apenas limita o alcance do bem que poderia ser feito, mas atenção, nada disso funciona sem ação. Alinhamento interno não substitui movimento. Ele direciona o movimento. Quando a mente está ajustada, você passa a enxergar oportunidades. Onde antes só via obstáculos, você age com mais coragem, decide com mais clareza, arrisca com mais consciência. A disciplina é o preço. Não existe riqueza sustentável sem consistência. Não existe transformação real sem repetição. Assim como o corpo precisa de alimento diário, a mente precisa de direcionamento diário. Uma prática isolada não muda uma vida. Um ritual constante muda. Se você fizer isso de forma séria, por semanas seguidas, algo começa a acontecer. As reações mudam, o medo diminui, a postura muda. Pessoas percebem, o ambiente responde. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se relacionar com ele. E agora chegamos ao ponto decisivo. Todo esse conhecimento é inútil se ficar apenas no campo intelectual. Ele precisa ser vivido, aplicado, assumido. A maioria das pessoas para exatamente aqui. Elas sentem, se emocionam, se empolgam e voltam para os velhos padrões no dia seguinte. Não faça isso com você. Se essa mensagem tocou algo aí dentro, escreva nos comentários que eu me permito prosperar. Não é um comentário comum, é um marco. Curta este vídeo como um gesto simbólico de compromisso. Consigo mesmo, inscreva-se no canal, porque o ambiente mental que você frequenta molda quem você se torna. E ative as notificações para ser lembrado nos dias difíceis. De quem você decidiu ser? A mudança não começa fora. Começa no momento em que você para de pedir permissão ao mundo e começa a se alinhar com aquilo que já foi colocado dentro de você. A partir de agora, escolha conscientemente, todos os dias,